Fala galera, acompanha o canal Mascarado Verde. Estamos aqui com mais, infelizmente, né? Mais um vídeo para falar sobre aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Eu tinha um vídeo que eu falei aí, eu quase não trago vídeo, mas antes do jogo da final, né? Fiz várias postagens lá no X. Quem não sabe é Mascarado BR, né? Eu tenho um canal de games e aí tô com um segundo canal aqui para falar sobre o Palmeiras. E eu postei antes da final. Escrevi bem assim: se o Veiga jogar, o título já era. Aconteceu o quê? Aconteceu. Não precisa ser muito inteligente para saber que um time sem um meio de campo, e o grande problema hoje do Palmeiras é meio de campo, não apenas ter meio de campo, mas saber jogar pelo meio de campo. Você pode ver que o Palmeiras ele joga sempre pelas laterais, cruzamentos, e eu já vou mostrar também o vídeo do Abel falando sobre isso, sobre os cruzamentos, mas antes eu quero passar esse vídeo do Facincani falando algumas verdades que acontecem no Palmeiras. Vai ver algumas coisas aqui. O Palmeiras, cara, ele tá mais fundo do poço do que as pessoas possam imaginar, né? Às vezes você só olha resultado, tal, tá ali capengando, ganha um pontinho, empata, não toma tanto gol, não sei o que, tá beleza. Pode parecer que não tá tão ruim, mas ele tá muito mais ruim do que as pessoas imaginam por causa das coisas externas também, né? Vamos lá, deixa eu soltar esse vídeo aqui e a gente vai comentar esse vídeo. Eu tenho mais uma ou duas coisas ali para mostrar também. Vamos lá. É simplesmente uma aula de argumentação do período recente do Palmeiras. O Abel Ferreira se tornou uma das pessoas mais contraditórias e arrogantes, e muito por causa dessa ligação amplamente fechada que ele tem, me parece enraizada com a presidente Leila Pereira, e que faz um mal danado ao Palmeiras. A Leila Pereira, todo mundo sabe que odeia a torcida do Palmeiras. E odeio a torcida do Palmeiras, eu digo mais. Quanto mais a torcida pedir fora Abel, mais o Abel fica. Ou seja, o ano já era, né? Se todo mundo começar a gritar fora Abel, fora Abel, fora Abel, nos estádios, né? Quando tiver jogo no Allianz e tal, ele vai ficar, vai mantendo, vai mantendo. E o ano já era. Porque, né? Vai manter o ano inteiro. Chegar no final do ano, eu acredito que o Abel não vai aguentar, vai pedir pra ir embora. Mesmo a Leila não querendo mandar embora. Eu acho que vai ser desse jeito. E aí você fala, pô, mas se a galera não pedir fora Abel, o que a gente faz? É boicote total, cara. É dinheiro, entendeu? Esvaziar o estádio. Lógico que é difícil, porque a galera que vai no estádio lá é tudo fanática, meio bitolada, meio, né, alienada, lavagem cerebral e etc. Mas quanto mais diminuir o número no estádio, por exemplo, o estádio tem capacidade para 40, né? O jogo contra o Botafogo foi 30. No próximo vai 20. Chegasse a 10, o Allianz tá todo jogo com 10 só. 10 alienados lá. E aí os avantes também. Cancela o avante, mano. Corta tudo que é dinheiro. Quero ver se o patrocinador não começa, né? Apesar que o patrocinador ele gosta muito de estar sendo visualizado, vamos dizer assim. Estar na mídia. E que se o Palmeiras estiver sendo falado mal, o patrocinador está sendo visto. A marca está sendo exposta na TV e nas redes sociais e etc. Né? Tem patrocinador que é desse jeito. Então, é complicado, mas eu acho que é através disso, né? É boicote total em todos os aspectos. Ficar gritando fora Abel, eu acho que não vai dar, porque a Leila odeia o torcedor e ela jamais vai fazer algo que o torcedor queira. Que odeia o Palmeiras em si, o futebol do Palmeiras, mas que ama o poder que o Palmeiras cede a ela. Todo mundo sabe disso. A gestão dela é feita para o poder pessoal do Palmeiras. Logo, qualquer coisa que vá contrária a essas ideias, ideias das quais ela comunga com o técnico Abel Ferreira, para que afaste esse torcedor do estádio, E eu vou falar uma coisa pra vocês, o Abel também é nesse mesmo naipe. Ele não assume igual a Leila, né, mais abruptamente, mas por querer controlar a torcida, você não pode torcer nisso, você não pode vaiar, você não pode falar isso, os torcedores de verdade têm que nos apoiar incondicionalmente, porque se reclamarem não são torcedores, ou seja, né? Então é tudo farinha do mesmo saco. é lógico que vai gerar esse tipo de embate. O Palmeiras hoje é um clube antipático. Se vocês não viram a cena hoje, bizonha pra mim, após o apito final, com todo o protesto, com toda a reivindicação correta que o torcedor tem que fazer, porque aliás ele paga muito caro, ele é quase extorquido hoje financeiramente para ir a um estádio de futebol, ainda mais no jogo do Palmeiras, que é o ticket médio mais alto do país. Simplesmente acaba o jogo, Garrafa, um DJ
tocando uma balada dentro do Allianz Parque. Musiquinha, putz, no campo. É no sentido de calar a torcida, você acha? Exatamente, exatamente. Ou seja, o torcedor do Palmeiras, além de tudo, é censurado por essa atual gestão. Fecha a rua na frente. Não, torcedor não pode mais ir à rua. Não tem mais. Né? O Palmeiras, o Abel Ferreira e a Leila hoje, e o Palmeiras hoje, eles são inimigos da alegria e da felicidade no futebol. Então essa soberba, que muita gente criticava há alguns anos no São Paulo, soberba de achar que eu sou inatingível, soberano, ela chegou ao Palmeiras e essa queda está vertiginosa e não estão percebendo ainda. Lembrando, Garrafa, que tem Libertadores essa semana para começar. O Palmeiras com esse futebol, ele não está 100% garantido. Se não melhorar, ele cai na fase de grupos. Ele pode cair em fase de grupo. Temos de fase de grupo, cara, se ele cair... Ó, vou falar pra você, se ele cair nessa fase de grupo, porque o grupo do Palmeiras é muito fácil, é muito babo. Cair na fase de grupo, cara, é pra você fechar o clube. Não é pra mandar o Abel embora, é fechar o clube. Porque seria uma loucura gigantesca, entendeu? Porque é muito fácil, talvez um dos grupos mais fáceis que tem de todos os outros grupos é o grupo do Palmeiras. Então, assim, seria mano, é algo assim, talvez é porque tem o rebaixamento, né? Mas em termos futebolísticos, é porque, assim, rebaixamento é uma tragédia. Eu não sei, eu vejo diferente. São tragédias diferentes, né? Tragédia de rebaixamento é um tipo de tragédia. Agora, você ser eliminado numa fase de grupos com um monte de time fácil, assim, é como se fosse uma vergonha. Porque rebaixamento é incompetência, é uma série de problemas e tal. Agora, em termos de vergonha, sabe? De ser humilhado, né? Eu acho que é diferente. Ele está a menos de 2 meses. Gente, cair na fase de grupos da Libertadores que a gente vai avaliar daqui a pouco. Não joga bola lá na Bolívia. Garrafa, ele está a menos... Bom, esse é o primeiro vídeo que eu queria passar pra vocês. Deixa eu ver o segundo. Esse aqui é do Abel. O terceiro que eu coloquei aqui. Tem um outro aqui. Vou passar esse aqui primeiro, depois a gente passa o do Abel. Porque o do Abel é assumir, né? Assumir que o ano já era. O Abel acabou de assumir que o ano já era, né? Então deixa eu passar esse aqui primeiro, depois a gente vê o do Abel lá. Ferreira, olha aqui, ó. Abel Ferreira, olha aqui. Você tem que se preocupar em recuperar o seu time. Para de querer ensinar a torcida a torcer e a imprensa a trabalhar. Você não é jornalista e nem torcedor de arquibancada. A gente já está cansado de ouvir você querer ensinar as pessoas a fazer aquilo que você acha que é o certo. Você já pediu para a torcida não gritar olé. Aqui no Brasil é assim, cara. Aqui grita olé quando tá ganhando. Não vem querer mudar a cultura do futebol brasileiro. Grita olé. A torcida reclama, a torcida protesta, a torcida vaia quando tem que vaiar. Torce, grita, quando sente que tem que gritar. Você não tem que se preocupar com o que a torcida faz. E nem com a imprensa. O repórter tá lá para perguntar. Aliás, parabéns pro Pedro Marques, da Jovem Pan. Enfim, tivemos uma pergunta incisiva para tentar tirar mais coisas do Abel, que foi o único técnico a não abrir nenhum treino mais depois da pandemia. Uma posição até covarde. Não abrir nenhum treino. Por que você acha que o Abel ele é o único que não abre treino pra galera? É porque eles não treinam. Porque se abrir o treino, eles vão ver que o Abel não sabe treinar. Eu sempre falei isso daqui. O Abel, ele não é treinador de futebol. Ele deu muita sorte em alguns títulos, né? Muita sorte em alguns títulos. E também teve a questão que ele é coach. Não é treinador, é coach. Ele consegue... Isso é verdade. Hoje em dia não consegue porque os jogadores já estão saturados, né? Mas se ele pega um elenco novo ali, tudo fresquinho, ele consegue entrar na mente desses jogadores e eles com um mental muito mais forte. E hoje a gente sempre viu isso. Por exemplo, quem é das antigas, que quando, né, era mais equilibrada a questão da Libertadores, que os times gringos sempre levavam melhor sobre os times brasileiros, a gente assistia aqueles vídeos e via a questão da catimba, a questão do mental. O mental, ele faz muita diferença, sim, no futebol. Mas não apenas ele vence campeonatos. E o mental, ele se desgasta, né? Conforme vai passando o tempo. Igual aconteceu hoje, muitos jogadores já... né? Então, assim, ele deu muita sorte. Muita sorte. Foi talvez o treinador com mais sorte da história do futebol. Ter ganhado muitos títulos ali. A maioria porque seus adversários bobearam. Estavam fracos, depois eles foram investindo e ficando mais fortes, como Flamengo e Botafogo. E foi assim, foi um conjunto de coisas e o Abel deu muita sorte, conseguiu muitos títulos. Mas eu pergunto pra você que é palmeirense, quando que foi que o Palmeiras jogou um belo futebol? Um belo. 2022 talvez seja o ápice ali, que jogou um pouquinho melhor,
né? Mas jogar um belo, de enfrentar os grandes, não tô falando de enfrentar um Cuiabá, um Juventude, meteu 4 no Juventude, meteu 8 no Petroleiro, olha que beleza, né? Metendo um monte de gol. Mas pegar um Flamengo e jogou bem, colocou o Flamengo no bolso, colocou o Botafogo, Corinthians, São Paulo, sabe? Cara, raríssimo, raríssimo. O Palmeiras nunca jogou um bom futebol. Isso é o quê? Falta de treino, porque um time para jogar bem, controlar o jogo, controlar seu adversário, é treinar muito bem, ter variações táticas, não jogar apenas de um jeito, ser imprevisível para o treinador adversário, né? Porque hoje os treinadores, todo mundo sabe como que o Palmeiras joga. Você vai enfrentar o Palmeiras, o que você faz? Você fecha as duas laterais, porque o Palmeiras não sabe jogar pelo meio. Fechou as duas laterais, eles vão tentar dar chuveirinho de qualquer jeito, bagunçado, colocam uns zagueiros altos, bons, que são bons de cabeça para tirar. Acabou. Já era, você controla o Palmeiras tranquilamente. Talvez você não ganhe, porque a defesa do Palmeiras, né, é boa de certa forma. E se você fazer um esquema para fechar tudinho, você tem menos chance de fazer gol, mas você não vai tomar gol do Palmeiras. Olha os times nos últimos jogos aí que tomaram gol do Palmeiras. Corinthians teve 2 jogos, tomou nenhum. São Paulo tomou um de um pênalti achado, não sei o que. Botafogo não tomou nenhum. Então, o Palmeiras não é um... Se você montar direitinho, você não vai tomar gol do Palmeiras. E o Abel, agora eu vou colocar o vídeo do Abel. Ele acabou de assumir isso daqui. Então, vamos lá. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi? Sabe, você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não... E vamos continuar a fazer. Foi assim que fizemos os anos todos, que é o quê? Cruzamento, né? Palmeiras cruzando. E eu falar pra você, o Vitor Roque nem é tão alto assim. Já que vai jogar nesse estilo, por que não deixa o Flaco logo então? Né? É cruzamento, né? Ele acabou de dizer que jogou esses anos todos desse jeito. Engraçado que jogou esses anos todos desse jeito e tinha o Rony, que era baixinho, quase um anão lá no ataque. Cara, como é que você adota um esquema e você assume isso que vai continuar fazendo, que é os cruzamentos? Porque os gols são 80% dos gols que saem são assim. E nós vamos continuar fazendo assim. Você acabou de falar para os outros adversários, cara. O Palmeiras vai jogar só pelas laterais, cruzamentos, bola parada, etc. Vamos colocar zagueiros altos, vamos proteger as laterais, etc. Você tá dando... Cara, vai ser muito fácil para os adversários. Os adversários, para perder do Palmeiras, tem que ser muito burro. Tem que ser muito fraco. O time que perder pro Palmeiras nesse campeonato, ou na Libertadores, eu não sei se os caras estão acompanhando essas entrevistas aqui e tal, essa, né? O Abel dando a faca e o queijo na mão pros treinadores adversários, né? Mas os times brasileiros, no Brasileirão, o cara ser minimamente inteligente, monta um timinho ali para não tomar essas bolas de cruzamento e etc, né? Então, cara, isso aqui, essa entrevista, parabéns ao jornalista, porque geralmente eles não fazem perguntas relevantes, um monte de pergunta idiota. Essa aqui foi uma boa pergunta. E aí o Abel acabou de assumir. Sempre jogamos assim e vamos continuar jogando assim. Então, Vitor Roque, você que veio pro Palmeiras pensando em ir pra seleção brasileira, voltar pra Europa, você não vai nenhum dos dois. Você não vai voltar pra Europa, você não vai fazer nada no Palmeiras, né? E você também não vai pra seleção. Você não vai fazer nada no Palmeiras, qual que é o treinador da seleção que vai levar você pra lá, né? Então, assim, Vitor Roque destruiu sua carreira ao vir para o Palmeiras por causa desse cara aqui. E outros jogadores também foram, pelos anos, destruídos. Né? Lembra do Luiz Guilherme? Que era jogado lá na ponta, sendo que ele quer jogar pelo meio. Vocês viram o jogo de ontem? E o Felipe Anderson começou a jogar um pouquinho melhor quando ele caiu pelo meio. Então, assim, o Abel tem o poder de destruir jogadores. Se eu fosse jogador, se juntava para poder derrubar o Abel.
Jogadores, se eles não quiserem ter a sua carreira destruída, eles têm que derrubar o Abel. Porque todos eles vão se queimar. Já estão se queimando no caso, né? Tem gente chamando o Vitor Roque de bagre, falando que o Felipe Anderson é um morto que não sabe jogar bola. Como é que o cara sabe jogar bola, né? Se até a Juventus queria contratar, o cara jogou não sei quantos jogos lá na Lazio, né? Na Napoli, eu confundo o Lazio com o Napoli e fico nessa confusão. Mas você vê que ele tem habilidade com a bola. Falta confiança, né? Às vezes dá uma tremida pisando na bola. Por quê? Porque tá sendo queimado, tá sendo cobrado injustamente, porque tá fora de posição. Facundo Torres, enfiado lá na esquerda. O cara não tá rendendo. Por que não coloca na direita, que era o lugar que ele mais gostava? Ah, porque tem o Estevão. Por que não joga o Estevão no meio, já que todos os treinadores da base dizem que ele joga no meio e o próprio Estevão diz que gosta de jogar no meio? Então, assim, tá todo mundo fora de posição. Ontem, a escalação inicial, deixa eu colocar aqui. A escalação inicial entrou com Rios, Evangelista e Veiga. Eu falei, o Veiga ele não tem condição nem de ser reserva do Palmeiras. Nem de ser reserva. Aqui o SofaScore deu nota 7 pra ele. Mas não fez nada. Me diz o que o Veiga fez em campo. Eu duvido vocês me dizerem uma coisa que o Veiga fez em campo. Não fez nada. E toda vez ele ganha nota alta no SofaScore. Você pode pegar todos os jogos do Palmeiras. O Veiga tá com nota alta. Todos. A gente fez isso aqui o ano passado no Brasileirão. Não fez nada. E todo. Porque o SofaScore ele conta pra dar esses pontinhos. Isso aqui é tipo inteligência artificial, mano. Se você dá um passinho de 1 metro pra trás. Ele, opa, você acertou um passe, você vai ganhando ponto. O Veiga ele vai dando passinhos assim, ó, pro lado assim, ó. Quem tá pertinho assim, ó, pra trás, pro lado, não faz nada pra frente. E aí ele dá 1 bilhão de passinho pra trás, ganha nota alta. Entendeu? Então é desse jeito. E aí entrou com o Evangelista, que eu achei que fez uma partida até boa, falta mais entrosamento e etc, né? Mas o Evangelista claramente tinha que jogar mais pra frente. Você pode ver que os pontos fortes dele era chegando mais pra frente, né? E aí você entra com 2 volantes que são muito mais ofensivos e um Veiga que não faz nada. De certa forma você cria um buraco nesse meio. Porque você não tem aquela compactação. Fica um buraco. Os jogadores ou estão mais pra frente, né? No caso, ou quando tá defensivo, mas não tem a parte de ligação. Então, de certa forma, você fica com um buraco ali. Então, sempre tá errado, cara. Você não tem um 5-5 aqui. Você não tem um 10-10, porque o Veiga não faz. Eu vi até pessoas defendendo. Ah, gente, mas você tem que entender, porque o Veiga é um ponta de lança. Ele é mais ofensivo. Cara, então por que coloca ele como 10? A gente joga, então, todo jogo sem um 10, sem um armador? Já que ele não é, quem que é? Ah, não, porque a gente não precisa. Todo time não precisa de um armador, de um cara cerebral no meio. Sem contar que no jogo contra o Corinthians a gente jogou com 2 volantes, Aníbal e o Martínez. E aí? Então assim, tem pra mim, o grande problema são, lógico, o grande problema é o Abel e não saber treinar de outra forma, como ele mesmo disse. Ele só treina pelas laterais para fazer cruzamento. Engraçado que não tem atacante alto lá, né? Nunca teve. Teve o Flaco aí, mas o Flaco nunca foi um titular, né? E talvez se ele tivesse mais chance, teria mais gol no Palmeiras do que ele tem hoje. Então, o Palmeiras não treina pelo meio, não sabe jogar pelo meio e não tem jogador pelo meio. Não tem jogador que saiba armar e etc. Então, cara, é algo tenebroso isso que acontece. É tenebroso. Você tem um time que não sabe jogar pelo meio, não treina jogar pelo meio e não tem um meia. Não tem meia, né? Um meia de criação. Isso é um time de uma perna só sabe jogar de um jeito. E o time que for minimamente inteligente vai saber dar um jeito nisso. Então, fica aí. Minhas considerações finais é o seguinte. Vocês pedirem fora Abel, ele não vai sair. A Leila não vai sair. E o ano será destruído. A melhor forma para se você quer protestar contra aquilo que está acontecendo no Palmeiras é não dar R$1 pro Palmeiras. Seja avante e seja comprar ingresso para ir no estádio. Faça isso. Você quer assistir o Palmeiras? Tenta visitar quando ele for jogar em outro lugar, tá ligado? Vai jogar, sei lá, vai jogar em Minas, vai jogar no Rio de Janeiro, vai assistir em outro lugar, porque no Allianz não pode mais. O Allianz tem que estar vazio sempre para queimar o filme e o avante também. Tem que estar... tem que cancelar tudinho. Todo mundo era para cancelar o avante. Em protesto, é assim que vai funcionar. Porque nós estamos com uma diretoria que é ditadora. Eles não vão mudar. Eles vão censurar o torcedor. Vão fazer o contrário que o torcedor quer.
né? Eles odeiam o torcedor. Então por que você dá dinheiro pra uma galera dessa? Por que você fica, né? Bom, é isso. Galera, deixa o like, se inscreve aí, mais um vídeo do Palmeiras. Triste pra caramba o que tá acontecendo, mas eu não vejo luz no túnel a curto prazo. Tem que ter, tipo, a galera realmente se juntar e fazer um boicote gigantesco. Talvez até antes do Mundial o Abel cairia. Mas tinha que começar agora. Um boicote monstruoso como nunca se viu na história do futebol. Será que vai acontecer? Não tem muito alienado lá pra isso não acontecer, né? Então, é isso aí. Falou, valeu, fui. O Mascarado vem chegando no canal. Suas gameplays são um espetáculo total, oferecendo dicas pra você melhorar. No mundo dos games ele vai te deixar brilhar. Como ele joga você vai aprender. Cada movimento ele vai perder. Desde FPS até RPG, o Mascarado mostra como é pra vencer. Mascarado rei do jogo aqui. Com ele você vai dar um salto e sorrir. Informação e diversão você vai ter. No canal do Mascarado você nunca